Muito boa noite a todos, está começando agora mais um Vale Esporte. Muito boa noite, lembrando a você que além do canal 25 da NET, o programa também é transmitido pelo site tvvale.net.br. Sem demora então, vamos logo aos destaques do programa de hoje. Pelo giro regional, São José e Crona Futsal empatam no ginásio do Tênis Clube. Daqui a pouco tem São José e Mogi das Cruzes pelo Campeonato Paulista de Basquete. E pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Santos vence e leva vantagem para o jogo de volta na casa do Corinthians. Palmeiras assusta, mas consegue vitória em cima do Cruzeiro. E hoje tem São Paulo e Ceará no Morumbi. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. E vamos começar o programa de hoje então com o giro regional, porque São José e Crona Futsal ficaram no empate por 2-2 ontem à noite pela segunda fase da Liga Nacional de Futsal. Exatamente, os gols foram sair no segundo tempo. O Augusto marcou 2 vezes para o São José e o Sinoé respondeu também com 2 gols para a equipe catarinense. E esse resultado deixa então o São José na sexta e penúltima colocação do grupo A, com apenas 5 pontos em 7 jogos. Já o Crona Futsal continua na liderança da chave com 14 pontos. É isso aí, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de vôlei, porque tem uma certa polêmica aqui no Vale, Zé. Isso porque não há tantas certezas em relação à parceria entre o São Paulo Futebol Clube e o Taubaté. Situação complicada porque o acordo foi assinado ainda este ano, para a temporada de 2015 e 2016, só que o atraso de pagamento de uma das empresas que patrocinam a equipe do Taubaté e que faz acontecer com essa parceria, não pagou o dinheiro necessário para os atletas. É bem complicado fazer essa falta, querendo ou não. Sim, faz falta e acaba prejudicando a equipe do Taubaté. Com certeza. E a empresa que você estava falando agora é a CAPES, o Centro de Apoio Profissionalizante, Educacional. Não, é profissionalizante, educacional, social, que está então com esse repasse financeiro atrasado desde julho, que é muito complicado. Essa parceria até o momento só trouxe bons frutos para a equipe do Taubaté e se acabar então, se for rompida, vai fazer muita falta. Sim, a equipe do Taubaté que já conquistou um título nessa temporada, trouxe os principais jogadores de vôlei, tem o Riad, o Lucarelli, o Lipe, o Rafa, então jogadores de seleção brasileira que vieram para a equipe do vôlei Taubaté e que agora pode não dar certo essa parceria, que seria ruim para o Taubaté e também para o São Paulo, que está tentando fazer com que o vôlei também no clube cresça. Com certeza. Aproveitando esse assunto, então, o São Paulo anunciou ontem o fim das atividades com o futebol feminino. O tricolor paulista ficou 14 anos sem a modalidade ativa e retornou nesta temporada com direito à vitória em cima do atual campeão mundial, mas mesmo assim não virou. Na semifinal do Campeonato Paulista, as meninas empataram com o Santos no jogo de ida e vão fazer a partida de volta, então, neste domingo. Pelo menos o São Paulo vai cumprir todos os compromissos até o final do estadual, mas é uma pena, É uma pena, mais uma equipe grande, mais um time grande do futebol brasileiro, podemos dizer também o futebol feminino, que vinha crescendo com a equipe do Santos, com o São José, mas acaba sendo uma participação extinta. Fica 1, 2, 3 anos no máximo e depois já acaba o futebol aqui no Brasil. É uma pena esse futebol feminino não dar certo nos clubes aqui do nosso país. E já que nós estamos falando delas, das mulheres do futebol, a equipe feminina do São José Esporte Clube anunciou a contratação da atacante Ludmila PP, ela que é do ex-Rio Preto, para a disputa então do Campeonato Brasileiro. Ludmila que vem para somar ao time que estava, que é um período de treinamento com a seleção brasileira e vai disputar o Sul-Americano em novembro. Isso mesmo, a estreia no Brasileiro vai ser no dia 9 de setembro contra o Foz Cataratas, no Paraná. E agora sim, o basquete, hoje tem São José e Mogi das Cruzes, às 8 horas da noite, no ginásio Lineu de Moura, em São José. Isso mesmo, e esse jogo promete, são os donos das 2 melhores campanhas do Campeonato Paulista, com 3 vitórias e 3 vitórias em 3 jogos. O São José tem 269 pontos e o Mogi das Cruzes tem 260. Exatamente, vamos para uma rápida parada, mas não saia daí que a gente volta já. Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas, CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras. E mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções.
Você que gosta de móveis de qualidade e tem bom gosto, venha conhecer a New Móveis e Colchões. Tudo de primeira linha, em madeiras maciça e também móveis feitos sob medida, planejados. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou no cheque. Compras à vista, 20% de desconto. Venha conferir nossas ofertas. New Móveis Colchões, móveis planejados e sob medida, com muito mais qualidade. Avenida Padroeira do Brasil 304 em Aparecida, próximo ao Fórum. Telefone 3311-2246. Há 25 anos, a Odonto Company investe na mais alta tecnologia em tratamentos odontológicos, sendo hoje referência nacional em implantes, próteses e ortodontia. Por isso, venha conhecer a Odonto Company e sorria para a sua nova vida. E o Vale Esporte está de volta. Agora nós vamos com as informações sobre as oitavas de final da Copa do Brasil. E o Palmeiras venceu o Cruzeiro ontem em casa por 2-1. Foi uma boa vitória, mas uma vitória perigosa, porque no próximo jogo, se o Cruzeiro fizer 1-0, já pode se classificar. O que você achou, então, desse jogo, do de ontem, Zé? Um resultado, podemos dizer, razoável para o Palmeiras, bom pela vitória, ruim por ter deixado o Cruzeiro marcar um gol e ter vencido apenas por um gol de diferença. Como comentamos ontem, né, no programa, o time quando marca o gol fora de casa, ele tem o peso de jogar pelo empate na próxima partida. Ou o gol fora, podemos dizer que ele vale por 2, porque quando está empatado, quando o time faz o segundo, ele por ter feito o gol fora de casa, ele leva a vantagem. Então o Palmeiras não poderia ter tomado aquele gol, porque 1-0 lá no Mineirão para o Cruzeiro, o Palmeiras está eliminado. Então não adiantou de nada o Palmeiras fazer os 2 gols que fez. O interessante seria o Palmeiras marcar este gol logo de início lá. Falando da partida de ontem, o Palmeiras no primeiro tempo conseguiu assustar muito mais a equipe do Cruzeiro, perdeu grandes oportunidades. Gostei bastante do primeiro tempo palmeirense, dando aquela sustância a mais no ataque que eu sempre pedi, com o Lucas Barrios centralizado no ataque, o Cleiton Xavier fazendo uma partida muito boa ontem, e o Palmeiras em si jogando muito bem. Pena que o Arouca saiu lesionado. Mas você achou então esse placar justo? O placar, podemos dizer que o Palmeiras, pelo que ele fez no primeiro tempo, esse placar não foi justo. Pelo que o Palmeiras apresentou no segundo, dando muito espaço para a equipe do Cruzeiro, ficou de bom tamanho ainda essa vitória. E aí você comentou também sobre o Cleiton Xavier, né? Ele que vinha pedindo oportunidades e dessa vez correspondeu com um gol e foi aplaudido a sair no segundo tempo, né? Porque esse jogador então é para dar esperança para os torcedores? Ele chegou com o intuito de ser o novo jogador, vamos dizer, o camisa 10 do Palmeiras, aquele armador para entrar no lugar do Valdívia e virar um ídolo, né? Até agora no Palmeiras não havia feito nenhuma partida boa e ontem conseguiu jogar com uma naturalidade muito grande, com o jeito de Cleiton Xavier. O meio-campo ele tomou o conhecimento, distribuiu passes importantes. Esta é a função dele nesse time, a função do meio armador. E gostei muito do futebol do Cleiton Xavier no primeiro tempo. No segundo tempo acabou saindo porque estava cansado, marcou o primeiro gol do Palmeiras e é um jogador que, se estiver em boa forma, jogado da maneira que jogou ontem e tem futebol para melhorar, né, esse aspecto que deixa ele de ser um bom jogador aqui no Brasil, o Palmeiras vai poder contar com um belíssimo meio armador. E o Lucas Barrios, que chegou há pouco tempo no Palmeiras, né, foi titular. Ele jogou durante 60 minutos e conseguiu dar assistência, né, pro gol do Cleiton Xavier. Bom jogador? Excelente jogador. Só tá faltando este meio campo do Palmeiras que eu sempre comentei que ontem até que funcionou com o Cleiton Xavier, o Zé Roberto no segundo tempo, mas é um jogador que necessita que a bola chegue até ele. Nenhum centroavante joga sem a bola chegar. Nenhum centroavante faz gol se não tem ninguém para dar aquele cruzamento perfeito, para dar aquele último passe. Então não adianta nada você ter um centroavante de seleção brasileira, de seleção da sua nacionalidade, sendo que não tem aquele meio campo para dar aquele último passe para te deixar em condições de gol. E o Lucas Barrios é aquele jogador brigador lá na frente, sobe bem de cabeça e ontem conseguiu dar um excelente passe pro Cleiton Xavier. Bom jogador, sim. Sim, só que mais uma vez o Palmeiras volta desligado do intervalo, né? E toma um gol logo no começo do segundo tempo. Esse tipo de coisa, então, é culpa do treinador ou dos jogadores mesmo? O que você acha? Olha, na minha opinião, o gol do Cruzeiro foi falha do Fernando Praz. E falha também do sistema defensivo do Palmeiras. Porque o lançamento pro Leandro Damião, a bola deu 2 pingos, pingou 2 vezes no chão
e ele acabou batendo de perna esquerda. E o zagueiro cochilou por ter deixado o Leandro Damião bater, e o Fernando Praz também cochilou porque o Leandro Damião estava meio de lado para o gol. Então o Fernando Praz, do jeito que ele caiu de uma forma errada e que não conseguiu se defender. Nesta ocasião, neste gol do Cruzeiro, foi falha defensiva. E o volante Arouca sentiu um problema muscular, foi substituído ainda no primeiro tempo e pode ser uma dúvida então para o jogo contra o Atlético Mineiro, né, no domingo, no Independência. Grande desfalque então para o time? É um jogador que vinha fazendo, né, essa função do Gabriel, porque o Palmeiras perdeu o volante de marcação, que é o Gabriel, e o Arouca ficou sobrecarregado como primeiro e único volante. O Arouca não tem essa habilidade, com esse cacuete que a gente fala, de marcação. E o Palmeiras acabou perdendo o Arouca para o jogo de ontem. Gostei da substituição também do Marcelo Oliveira, de quando o Arouca saiu, ele colocou mais um jogador para frente, para atacar, né? E o Palmeiras jogando em casa fez certíssimo. E não precisava nada colocar um volante no lugar do Arouca. Mas um volante que vai fazer falta sim para o Palmeiras, que já perdeu um meia e agora a situação começa a piorar. Pro lugar do Arouca, o Andrei Giroto, que ontem foi muito bem, foi muito elogiado pela comissão técnica. Eu também gostei do Andrei Giroto, da partida que ele fez no jogo de ontem, pode ganhar essa vaga de titular. E um fato inusitado que aconteceu no jogo de ontem foi o técnico Vanderlei Luxemburgo tomar uma trombada, né, do atacante Dudu, do Palmeiras. E aí ele caiu, foi meio engraçado, teve que enfaixar a mão, mas quebrou foi tudo... o dedo. Quebrou o dedo. Quebrou o dedo. O Dudu até tentou segurar. Mas não foi por querer, né? Não foi por querer, foi sem querer. O Dudu acabou trombando com o Vanderlei Luxemburgo, ele até tentou segurar o Vanderlei, mas não conseguiu. O Dudu é rápido e até ele frear, o freio dele eu acho que é lento, porque ele, do jeito que ele corre, a bola, ele é muito rápido. E no momento que ele foi correr atrás para tentar pegar a bola, acabou trombando no Vanderlei Luxemburgo. Temos os gols da vitória do Palmeiras de ontem, né, Rafa? Isso Podemos mesmo. ver Palmeiras 2, Cruzeiro 1. Allianz Parque, Palmeiras 2, Cruzeiro 1, jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Bola na frente, belíssimo toque, olha só, com categoria do Lucas Barrios para Cleiton Xavier. Saiu cara a cara com o goleiro Fábio e fez 1 para o Palmeiras, 0 para o Cruzeiro. Olha só, o lançamento, ela deu 3 picos no chão e o Leandro Damião bateu sem pensar duas vezes, olha só, 1, 2 e na terceira Leandro Damião empatou para o Cruzeiro, na minha opinião, falha do goleiro Fernando Praz. Veio o Palmeiras, cruzamento de Dudu e o gol de Rafael Marques. Olha só, mais uma vez, um lance no meio campo, Zé Roberto tocou para o Dudu na direita, cruzamento perfeito para Rafael Marques, que tirou do goleiro Fábio para fazer 2 para o Palmeiras, 1 para a equipe do Cruzeiro. Para fechar então o assunto sobre esse jogo, como que essas duas equipes devem vir para o próximo jogo então? O Cruzeiro, por jogar em casa, deve ditar, né, o ritmo da partida, deve vir para cima do Palmeiras, porque 1-0 lá e a equipe do Cruzeiro, a Raposa, já está classificada para as quartas de final, então tem que ir com cautela, não pode ir com tanto volume, com tanto sede ao pote, vamos dizer assim, porque 1-0 lá classifica a equipe do Cruzeiro. Enquanto o Palmeiras não adianta também só se defender, porque é um time que tem um ataque muito bom, que tem um sistema ofensivo forte e que não precisa esperar o Cruzeiro vir para cima no campo de ataque, porque o Cruzeiro é um time perigoso, a gente viu já no primeiro, o Palmeiras sabe disso, porque perdeu de 2-1 e ontem teve dificuldades para vencer, então é um jogo em que o Palmeiras não pode esperar o Cruzeiro atacar e o Cruzeiro precisa ter calma, porque 1-0 faz com que a equipe mineira se classifique para as quartas de final. Um detalhe importante antes de tocarmos no clássico de ontem também, um detalhe que eu não gostei do jogo de ontem, claro que o Lucas Barrios é um jogador que não está 100% fisicamente, mas não poderia ter tirado o Lucas Barrios para colocar um outro atacante, porque ele tirou o Barrios e colocou o Cristaldo. Palmeiras ganhando o jogo, empatando o jogo por 1-1, nessa ocasião estava 1-1 ainda a partida, ele tirou o Barrios e colocou o Cristaldo, trocou o 6 por meia dúzia. E o Palmeiras jogando em casa, deixou o Cruzeiro tocar a bola e dominar o meio campo. E isso fez com que o Cruzeiro gostasse do jogo e quase chegasse ao empate. O Palmeiras continuar jogando assim vai tomar perigo de todas as equipes.
Vamos mudar de assunto então, falar do outro jogo, né? Porque no Clássico Paulista, o Santos não tomou conhecimento de um Corinthians muito apático e venceu por 2-0 na Vila Belmiro. Vitória até com uma certa facilidade, né? E agora tem uma boa vantagem para o jogo de volta. Exatamente. A equipe do Santos fez 2-0 com facilidade, como você falou agora há pouco. O Corinthians não conseguiu se encontrar em campo, foi muito mal e mereceu ter saído com a derrota, e 2-0 foi pouco. Vamos aproveitar então e ver os gols desse jogo. Vamos lá, cruzamento de Lucas Lima e o gol do Santos marcado por Gabriel. Sozinho de cabeça, o Gabriel fez 1-0. Novamente o Santos no ataque. Jogada pela direita, olha só o Lucas Lima como foi inteligente, deu um passinho para trás, recebeu e já deu de primeira para Marquinhos Gabriel. Mais uma vez cara a cara com o goleiro Cássio, fez 2 para o Santos, 0 para o Corinthians. Olha a inteligência do Lucas Lima. Olha como ele dá 2 passinhos para trás e fica livre. A defesa corintiana sofreu para pegar o Lucas Lima ontem e o Santos acabou marcando o segundo gol, dificultando a vida do Corinthians para o próximo jogo. E o destaque, né, para o meia o Lucas Lima, que deu as 2 assistências, né, nos gols do Gabriel e do Marquinhos Gabriel. Para mim, ele foi o melhor jogador em partida e mostrou também o motivo dele ter sido convocado para a seleção brasileira, né? Sim, no último jogo do Santos ele acabou indo mal, né, mas nessa partida contra a equipe do Corinthians foi o principal jogador em campo. É o que a seleção brasileira hoje precisa e, como você disse, mostrou por que vai vestir a camisa da seleção. Com certeza. Podemos dizer então que o Santos está com o pé na próxima fase ou ainda é muito cedo para a gente afirmar isso? 2-0 é um resultado muito bom para a equipe do Santos. Como eu disse agora há pouco, o Corinthians não marcou o gol fora de casa. Vai ter que fazer 3 gols bastante. agora, Vai certo? ter que fazer 3-0. Se o Santos fizer 1-0 na arena do Corinthians, o Corinthians vai ter que fazer 4, o que vai dificultar ainda mais num clássico, né? Uma goleada no clássico seria algo difícil de se acontecer. Então o Corinthians tem uma situação complicada, claro que dá para tirar essa vantagem, né? O Santos não é lá aquele time que não dá para vencer. Claro, ainda mais na casa do Corinthians. Ainda mais, né? Na casa do Corinthians, mas o Corinthians, meu amigo, não tem aquele time para golear o Santos. Só que ontem você disse que o Corinthians se classificaria e não o Santos. Hoje dá para mudar então esse posicionamento? Pela partida que o Corinthians fez ontem, eu não esperava. Eu esperava um Corinthians melhor. O Corinthians não conseguiu se encontrar durante a partida. Então, com 2-0, aumenta sim essa expectativa do torcedor do Santos e também do elenco santista de se classificar para a próxima fase. E já o Corinthians esse ano não está bem, né? Pelo menos em competições mata-mata, porque o time foi eliminado na semifinal do Paulistão para o Palmeiras em casa, foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores para o Guarani do Paraguai em casa também, e agora pode ser eliminado novamente, agora então pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Esses sucessivos fracassos, então, podem estar ligados ao fato do Corinthians ser muito... ir jogar fora de casa e não se posicionar, né, dentro de campo da mesma forma que ele joga jogando em casa, ou não? Porque vai jogar fora não é o mesmo empenho em campo como joga em casa, né? A equipe tem, todas as equipes têm essa fragilidade de jogar fora, né? Tem essa dificuldade para jogar na partida longe dos seus domínios. Mas o Corinthians é demais. O Corinthians... Porque toda vez que vai jogar na casa do adversário, vai desse jeito. Espera muito para depois, né, contra-atacar. Não pode ser assim. Sim, não pode ser assim. Ainda mais contando com o técnico Tite, que é um treinador retranqueiro, né? Não coloca o time para jogar. Se nem em casa ele coloca o time para atacar, imagina fora. Então isso dificulta sim a equipe do Corinthians. Com certeza. E para piorar então essa situação do timão, o atacante Luciano, talismã do time, né, torceu o joelho direito ontem e rompeu os ligamentos. Deve voltar a campo então só no ano que vem. É um grande desfalque pro Corinthians, né? Que fase, Luciano? Coitado. É um jogador que vem fazendo a diferença, ganhou a posição de atacante da equipe do Corinthians, deixou o Wagner Love no banco e agora rompeu os ligamentos no jogo de ontem. Lembra que você me perguntou sobre poupar jogadores? O Campeonato Brasileiro, a equipe do Corinthians o líder do Campeonato Brasileiro, agora perdeu o seu talismã. Lembra que eu falei de elenco? Tem o Wagner Love. E na minha opinião, o Wagner Love não é jogador para vestir a camisa do Corinthians. É ainda um jogador muito fraco, só tem nome. E o Wagner Love não vai fazer, na minha opinião, o que o Luciano vem fazendo, que é gols. E ele mostrou isso ontem novamente, que não fez praticamente nada. Não fez praticamente nada, entrou mal. Então é um jogador que... O elenco do Corinthians é esse. Um jogador acaba se saindo e não tem aquele jogador de qualidade para suprir essa ausência. O Luciano até o Guerreiro chegar, até o Guerreiro sair, né? Ele era banco.
Já não era lá aquele jogador titular. O Guerreiro saiu, ele tomou essa vaga do Wagner Love, que seria do Wagner Love, que ganha um salário de jogador de seleção brasileira. E agora o Corinthians vai ter que pagar o Wagner Love e apostar todas as fichas ainda, colocar todas as fichas na mesa pelo jogador. Vamos torcer então para o Luciano, né? Fique bem logo e voltar logo a campo. Só ano que vem. Vamos torcer. Romper ligamento do joelho, né? É complicado, não é uma lesão simples. Só que nós tivemos também outros jogos, né, pela Copa do Brasil na noite de ontem. Vamos ver então quais os resultados dessas partidas. Vamos lá, Copa do Brasil, oitavas de final, quarta-feira, às 7h30 no Couto Pereira. O Grêmio fez 1-0 no Coritiba. No Independência, Atlético Mineiro 1, Figueirense 1. Na Vila Belmiro, o Santos fez 2-0 no Corinthians. No Allianz Parque, 2 para o Palmeiras, 1 para o Cruzeiro. E no Maracanã, o Vasco, com o gol do Jorge Henrique, fez 1-0 em cima do Flamengo. Jogos de hoje, às 7 horas no Maracanã tem Fluminense e Paysandu. Às 7 horas no Beira-Rio, Internacional e Ituano. E às 9h30 da noite no Morumbi, a bola rola para São Paulo e Ceará. E em relação aos jogos de ontem que nós não comentamos aqui no programa de hoje, para você, teve alguma surpresa ou os resultados foram normais? Atlético Mineiro 1, Figueirense 1, né? O Atlético brigando pela parte de cima do Campeonato Brasileiro, né? Brigando com o Corinthians pela liderança, acabou sofrendo um empate no jogo de ontem, o que acaba sendo ruim para a equipe, porque jogar lá em Santa Catarina, mesmo o Figueirense não tendo aquela boa equipe, vai sofrer. E assustou um pouco esse empate do Atlético jogando em casa. E o Flamengo e o Vasco? 1-0 para o Vasco. Na minha opinião, o Vasco não tem um time ruim. O Vasco não tem um time para estar nessa situação. Foi o que eu falei aquele dia. O Vasco, que nem a entrevista do zagueiro Rodrigo. Você está lá embaixo, você pensa, poxa, se eu ganhar, eu não vou nem sair da minha posição. Você chegou a comentar no programa. Isso tira um pouco o ânimo dos jogadores. Agora, você enfrentar um mata-mata, onde as duas equipes estão iguais ali, vão ter 2 jogos, você contra aquela mesma equipe 2 vezes, isso anima os jogadores. É tudo ou nada. E o Vasco que tem Jorge Henrique, tem o Herrera, o Vasco tem o Rodrigo, que é bom zagueiro, Martin Silva, que é bom goleiro, Zé Roberto, o Vasco tem uma boa equipe e não tem time para estar nessa situação, né, que está no Campeonato Brasileiro. Mas entra naquela história de você olhar para cima e ver que as equipes estão só se afastando e você não tem força para reagir. Mas nesse caso a estrela brilhou do Vasco ontem e venceu o Flamengo. O Vale Esporte vai para um rápido intervalo, não sai daí. Próximo bloco vamos ter então os jogos de hoje à noite. Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas, CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras. E mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções. Você que gosta de móveis de qualidade e tem bom gosto, venha conhecer a New Móveis e Colchões. Tudo de primeira linha, em madeiras maciça e também móveis feitos sob medida, planejados. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou no cheque. Compras à vista, 20% de desconto. Venha conferir nossas ofertas. New Móveis Colchões, móveis planejados e sob medida, com muito mais qualidade. Avenida Padroeira do Brasil 304 em Aparecida, próximo ao Fórum. Telefone 3311-2246. Há 25 anos, a Odonto Company investe na mais alta tecnologia em tratamentos odontológicos, sendo hoje referência nacional em implantes, próteses e ortodontia. Por isso, venha conhecer a Odonto Company e sorria para a sua nova vida. E o Vale Esporte está de volta e nós vamos continuar então com as informações sobre as oitavas de final da Copa do Brasil. E agora vamos falar do São Paulo que vai enfrentar hoje o Ceará no Morumbi às 10 horas da noite. Você acha que o São Paulo vai levar com facilidade essa vitória então? Sim, o São Paulo tem tudo para vencer a equipe do Ceará, é a lanterna da competição da Série B do Campeonato Brasileiro. O São Paulo nos altos e baixos, mesmo assim, tem uma equipe muito superior ao Ceará, vai jogar perto do seu torcedor. E, na minha opinião, o São Paulo tem tudo para vencer e sair com resultado já positivo e também bem encaminhado para as quartas de final. Se isso não acontecer no Morumbi, eu ainda tenho minhas dúvidas se o São Paulo ainda classifica.
É bem complicado. E o São Paulo que vive, né, como você disse, uma montanha-russa nessa temporada. Fica oscilando entre seus altos e baixos. Precisa dessa classificação para levantar a moral também, né? Exatamente, exatamente. O São Paulo, nesses altos e baixos no Campeonato Brasileiro, não deixa o time ter uma sequência. Mas e para você então, Zé? Você acha que o São Paulo vai levar com facilidade essa vitória? Olha, eu acho que o São Paulo, por estar jogando em casa, é o favorito para sair com resultado positivo, para tentar levar, né, esse jogo para o Ceará com o resultado já encaminhado para a próxima fase. E se por um acaso acontecer então do clube ser eliminado pelo Ceará, você acha que o Osório continua nesse clube ou não? O São Paulo tem um problema muito forte que é a zaga, né? Um problema que há tempos não vem sido feito pela diretoria, nada que desse certo para melhorar essa zaga do São Paulo. Acho que o problema São Paulino não é o treinador. Pode passar quem for de treinador, o melhor treinador do Brasil, que não vai resolver essa situação do São Paulo, que é a dupla de zagueiros. Nem o banco de reserva do São Paulo tem jogador à altura para vestir a camisa 4 ou 3 São Paulo. Se acontecer isso, então o Osório continua na equipe, né? Sim, acho que continua assim. Se bem que o treinador no Brasil ele não é valorizado. Né? O treinador... O time está mal no campeonato, o time não consegue vencer, a culpa é do treinador. Não, e às vezes o São Paulo não tem peça de reposição para colocar. E às vezes 3 derrotas o treinador já cai. O treinador já está fora. Então o jogador erra pênalti, o jogador falha, o jogador coloca a mão na bola dentro da área, o goleiro falha e quem é mandado embora é o treinador. É assim que funciona. É bem complicado. Você falou da zaga, né? Que a dificuldade do São Paulo é a zaga. Mas você acha então que esses jogadores que estão vestindo a camisa do São Paulo, eles não mereciam então estar nesse clube? O São Paulo é um time que sempre teve bons zagueiros, né? O torcedor hoje pede um velho conhecido que é o Lugano. Então, para pedir um veterano como Lugano, isso mostra que o torcedor do São Paulo já está injuriado, né, com os jogadores que o treinador tem à disposição. O melhor zagueiro do São Paulo é um volante, que é o Rodrigo Caio. Então a situação é bem delicada, bem complicada. Os dois zagueiros do São Paulo, tanto o Lucão quanto o Rafael Tolói, que vem sendo titulares nas últimas partidas, eles estão mais preocupados em jogar bonito, em fazer lançamento, do que fazer o seu dever dentro da área. E o que falar então do desfalque, né? O capitão e o goleiro sempre titular do São Paulo, que não vai estar jogando. Na minha opinião, não vai fazer diferença nenhuma. O Renan Ribeiro também é um bom goleiro. São Paulo, se perder, como perdeu contra o Goiás, não vai ser culpa do goleiro. A não ser se ele, né, falhar durante a partida inteira. De Deus, né? Aí, meu amigo, não tem como te defender. Não dá pra defender. Mas é um goleiro muito bom e o principal problema do São Paulo não é o goleiro. O principal problema do São Paulo é a zaga. Sempre foi a zaga. E na realidade, o São Paulo precisa muito vencer, tem que ganhar para dar um alívio para a torcida também. Até porque o último jogo no Morumbi foi uma vergonha. 3-0 para o Goiás. Ninguém esperava essa vitória goiana, do time goiano, né, dentro do Morumbi. O São Paulo jogando muito mal. Então fica difícil a gente dar um comentário, fazer um comentário a favor do São Paulo, sendo que a equipe tem esses altos e baixos e perde para equipes improváveis de goleada dentro de casa. Então o São Paulo precisa fazer um bom resultado hoje para chegar no Ceará com a classificação um pouco mais encaminhada, porque mesmo o Ceará estando na última colocação do Campeonato Brasileiro da Série B, sempre costuma dar esse suor em equipes fortes. Vamos esperar então, né, o resultado de hoje e o jogo de volta, né, vai ser na próxima quarta-feira, dia 26, lá no Castelão, às 7h30 da noite. Mudando um pouco de assunto, saiu uma pesquisa que o primeiro turno do Brasileirão 2015 deixa a competição nacional com menor média, né, de faltas da história. É isso mesmo, desde 1988, quando esse número começou a ser aferido. O campeonato atual é o que tem o melhor indicador, são 27,73 faltas por jogo. E a partida com o menor número de faltas neste Campeonato Brasileiro da Série A, né, foi na 19ª rodada do Brasileirão, no jogo justamente contra o do São Paulo contra o Goiás no Morumbi. E esse jogo foi paralisado por apenas 7 faltas, sendo 4 no primeiro tempo e 3 no segundo, né? Pelo menos uma boa notícia, né, para o futebol brasileiro em relação a essas faltas, porque é mais bola rolando agora, né? Exatamente, é importante sim ter um futebol que a bola rola mais do que ela fica parada, né? E a situação que está o Campeonato Brasileiro com jogos muito ruins, claro que a falta é um ponto positivo. Se estamos contando pouca falta no jogo como um ponto positivo, é porque a situação tá feia, tá brava. E não adianta nada você ter pouca falta, o jogador demorar para cobrar um tiro de meta, o jogador demorar para cobrar um lateral, demorar para cobrar essas faltas. Então é isso que acontece. Hoje a gente, mesmo assim, a gente tem essa bola mais parada do que rolando, mesmo com esse número de faltas abaixo. É muito passe errado.
É complicado. Só que a gente vai mudar assunto de novo, porque está acabando o Vale Esporte. Só que ontem foi a vez dos ex-jogadores da Seleção Brasileira se reunirem, né, na CBF para um encontro do Conselho do Desenvolvimento do Futebol Brasileiro, a fim, então, de discutir melhorias para o nosso futebol. É um dos temas em pauta, né, foi levantado pelo Edmilson e é muito relevante, né, que é a educação física nas escolas públicas, porque a atividade deixou de ser obrigatória. Ele pediu que a CBF trabalhe junto ao governo para que a educação física volte a ser praticada, pois por ele é considerada, né, que começa a formação do atleta e logo ali, no caso na escola, né, quando você ainda é jovem, sim, e é o primeiro contato com o valor, né, do esporte. E o Rinaldi afirmou também que para os próximos encontros já estão fechados 4 técnicos estrangeiros. Ele não descartou chamar Pepe Guardiola, treinador do Bayern de Munique, mas deu a entender também que entre os 4 treinadores, nem todos estão trabalhando no momento. E você acha, então, como que você acha que essa participação de técnicos estrangeiros podem agregar valor nesse conselho? O melhor, na minha opinião, o melhor treinador do mundo é o Pepe Guardiola, treinador do Bayern de Munique. É claro que trabalhar numa equipe como o Bayern, como ele trabalhou no Barcelona, fica fácil. Mas é um treinador que tem uma função tática muito forte com a sua equipe. Então é importante sim trazer esses treinadores de fora para trocar esse conhecimento. Nem sempre o mesmo futebol aqui no Brasil é apresentado lá na Europa e nem vice-versa também. O futebol lá é diferente daqui. Então é legal essa troca de informações para tentar fazer um futebol melhor aqui no Brasil, principalmente. Com certeza. Vale Esporte, então, pessoal, fica por aqui. Amanhã tem muito mais a partir das 6h30 da noite. Nós voltamos amanhã. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.